Tá certo, calma. Mas eu tenho a apresentação. Ok. Boa noite. Nós estamos hoje aqui numa situação excepcional. A professora Magnólia está tendo dificuldades técnicas, mas a gente vai, de certa forma, improvisar. Nós vamos fazer essa live de hoje apenas com a voz dela. Ela está aqui comigo e com Hermínio. E nós vamos fazer uma discussão que é a segunda, né? Porque a gente já fez a primeira. A primeira foi Sem Enlouquecer no Cotidiano, e agora é Sem Enlouquecer no Cotidiano 2, só que a gente vai tratar de algumas coisas outras que chamam a atenção de nós, pessoas comuns, que ficamos diante de uma situação em que sentimos medo de tocar nas coisas, não sabemos como proceder diante de algumas dificuldades. Então, existem algumas novidades no campo legal, que são as atualizações das normas que a OMS lançou recente para tratar de máscaras, como também existe hoje uma grande oferta de tapetes higienizadores de calçados, que estão sendo comercializados e oferecidos quase gratuitamente para as pessoas comprarem em promoções. Quer dizer, a gente vai discutir, será que vale a pena comprar isso ou não? Será que esses tapetes funcionam mesmo? E uma outra coisa que tem acontecido em algumas cidades no Brasil, né, no Rio Grande do Norte também, é sobre a sanitarização. Ou seja, alguns prefeitos estão anunciando a aparição de caminhões, né? Ixi, meu amigo parece estar com Covid. Tomara que não. Prefeitos estão aparecendo com caminhões nas cidades, oferecendo a cura ou a limpeza, né? Agindo para limpar as ruas e as calçadas, e estão jogando produtos que algumas vezes a gente tem conhecimento do que significa, mas a gente não sabe exatamente que dano, ou se pode causar algum dano às pessoas. Enfim, a gente, nesse segundo episódio da professora Magnólia, sem a presença dela, no sentido de a gente entender o que é necessário para organizar e planejar, né, a vida, a rotina. E aí, a professora Magnólia, ela é professora da UFRN, tem mestrado, doutorado, especializações, né, desenvolveu o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, é professora associada 4 da UFRN e está atuando atualmente tanto no ensino presencial como à distância. Ela tem experiência em microbiologia ambiental e principalmente em ecossistemas aquáticos do semiárido norte-grandense. Vou passar a palavra para a Hermínio e depois eu volto para a gente conversar com Magnólia. Oi, Hermínio, tu está sem som. Você está sem microfone, Hermínio. Boa noite. Agora sim, eu tenho dito aqui que será, em função desse momento que nós vivemos, todos nós, o legado que nós vamos herdar dessa pandemia possivelmente será, ou deverá ser, a mudança de hábito com relação à higiene e convívio social. Eu acho que, primeiro porque, mesmo que o pico dessa epidemia ela se arrefeça um dia, que ainda não... Eu acho que nós estamos, na opinião dos técnicos, nós estamos vivendo ele agora. Mesmo que se arrefeça essa pandemia, ela vai perdurar, os efeitos dela ainda vai perdurar. E isso vai mudar, ou terá que mudar, o nosso comportamento no dia a dia. E mudança de comportamento não é simples. Mudança de comportamento é simples para as crianças, mas mudar comportamento de adulto é muito difícil. E culturalmente, nós temos alguns hábitos que não colaboram, que não ajudam no convívio com um tipo de vírus como esse. Então, esse tema ele se torna muito, muito premente para conversarmos hoje. Uma coisa que eu queria, antes da professora Magnólia falar, dizer é que a campanha do RN Solidariedade das faixas de rua tem tido uma repercussão enorme.
talvez maior do que nós esperávamos. E, assim, o que tem sido legal, Giovana e a todos, é que as faixas não estão sendo vandalizadas. Ou seja, nós colocamos as faixas que trazem mensagem de apoio ao isolamento social, de apoio à vida, de agradecimento aos profissionais de saúde, de fortalecimento do SUS, que tem sido os grandes baluartes dessa resistência do povo brasileiro. E, assim, as faixas, além de ter tido uma boa repercussão, elas estão sendo respeitadas, ou seja, a mensagem que elas transmitem tem empatia com as pessoas a ponto delas preservarem nas principais vias de Natal. Então, possivelmente você que nos assiste agora já deve ter passado nas passarelas, nos pontos mais importantes da cidade, já deve ter passado por alguma mensagem do Grupo RN de Solidariedade Covid, com mensagens alentadoras para convivermos com essa pandemia. E algumas até provocadoras. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar logo do início é que as pressões dos mais variados tipos, as pressões individuais, as pessoas querendo sair de casa porque não aceitam mais o confinamento, as pressões dos setores empresariais, que alegam que não suportam mais continuar sem faturamento, tem gerado um movimento no Brasil completamente estranho dos comportamentos que têm se visto no mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos e da Suécia, que fizeram mais ou menos como o Brasil está fazendo, e os resultados vocês sabem como são. A Suécia, apesar de toda a estrutura, de toda capacidade cultural daquela população, é o país que mais morreu gente per capita, ou seja, pelo número de habitantes, é o número maior de mortes do mundo. E, em termos absolutos, o exemplo dos Estados Unidos não é para ser seguido. Então, esses três países, eles nessa pressa de sair do confinamento, ou sair do isolamento social, ou distanciamento social, seja lá como quiserem chamar, esses países têm contraditoriamente retardado a volta da vida normal. O que os especialistas dizem que as pessoas, e esse discurso parece que foi vencido, infelizmente, ou seja, o discurso de que o isolamento social é o único remédio foi derrotado pela ignorância, por falta de liderança política e tantos outros fatores. Esse discurso ele tem sido vencido e, contraditoriamente, uma coisa que deveria ser mais rápida, em função de não termos endurecido o como deveríamos ter feito no momento adequado, nós estamos vivendo um afrouxamento do isolamento social, sem nenhuma estrutura capaz de dar suporte aos casos e com um número maior de mortes. É o único país que está fazendo relaxamento social com aumento de número de casos e mortes. Infelizmente, esse discurso foi derrotado. Ou seja, todos nós que defendemos a vida, todos nós que achamos que a ciência devia ser respeitada, de certa forma, fomos derrotados por um discurso imediatista, um discurso egoísta, um discurso economicista e um discurso mercantil de sobrepor as questões financeiras às vidas das pessoas. Eu vou fazer eu preparei algumas perguntas aqui para a professora Magnólia, mas ao longo da conversa que ela vai ter, eu gostaria de fazer algumas perguntas daquilo que eu tenho percebido da rotina das pessoas com relação a esse tema de hoje. Então, é assim que inicio, Giovana. Cadê Giovana?
Parece que eu estou só. É que hoje eu estou tendo que operar Cadê Magnólia Giovana? ausente e você e todo o instrumental aqui que está me atrapalhando. Mas, enfim, Vamos lá. vamos lá. Nós estamos hoje aqui com, diferente de todas, nós estamos com a voz de Magnólia. Enquanto ela vai falando, primeiro agradecer a presença e a disponibilidade dela de fazer desta forma, né? Dizer que Magnólia é uma professora bastante conceituada nessa área e ela vai nos esclarecer e esclarecer aos que estiverem ouvindo as questões que afligir, né? Magnólia, pode falar? Certo, então eu estou ao celular, né? Eu espero que esteja com bom áudio, pelo menos. Como eu estou numa área rural, na semana passada a gente tentou fazer essa transmissão e não conseguiu de jeito nenhum, né? Porque na hora sequer Tá ótimo o áudio, professora. Como? Tá bom, o seu áudio está ótimo. Pronto, que bom então, porque aí vocês imaginam a minha pessoa, né? E eu vou fazer uma explanação, então, sobre esse tema aí geral, né, que foi divulgado e que Giovana já citou. Então, a ideia é a gente... Giovana, você está com a apresentação? Estou sim, posso projetar agora. Então, não, eu digo se você quiser. Se você não quiser, você teria que mais ou menos adivinhar, né, o que eu estou... mas você pode ir falando. Pronto, então, no primeiro momento, eu acho que é importante a gente... o que eu pensei em dizer, né, o que eu penso em dizer agora é que a gente vive um momento em que, e o tempo inteiro a vida é assim, não é? As circunstâncias podem mudar, por exemplo. Tem um slide meu, viu, que diria assim, né? As circunstâncias podem mudar, como mudaram agora, né? E a gente está fazendo outro formato, de repente. Então, por exemplo, né, um pássaro vivo, ele come formigas, né? Mas um pássaro morto é comido pelas formigas, né? Circunstâncias mudam. Uma árvore faz milhões de palitos de fósforos, mas apenas um palito de fósforo pode acabar com uma floresta, né? Se uma pessoa está de um lado de um número 6, ela vê 6, né? Mas do outro lado a pessoa está vendo 9. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa, especialmente num momento assim, como esse que a gente está vivendo, em que a gente está dentro de uma pandemia, né, causada por uma entidade biológica, um vírus que não é desconhecido, a gente está aprendendo a lidar com ele agora. Então, uma coisa é dita numa semana, na outra semana aquilo é desdito, né, é isso que eu quero dizer. Então, parece verdade uma hora, de repente pode mudar completamente. Também me refiro ao modo como notícias correm, né? Informações correm e a gente fica sem saber se segue ou não aquilo. Então, a ideia é a gente pensar um pouco sobre coisas mais oficiais, né? Sobre que vão acontecendo, né? Então, a gente já teve, naquela primeira discussão aqui, na primeira transmissão, nós falamos sobre um tipo de máscara. Já era um tipo de máscara que é semelhante ao que a Organização Mundial de Saúde, já entrando no tema de hoje, né? Que a Organização Mundial de Saúde ainda não defendia uma máscara com 3 camadas, mas a nossa já tinha 3, né? E com a possibilidade até de 4 camadas. Então, a ideia inicialmente eu falar um pouco sobre essas novas orientações da Organização Mundial de Saúde sobre as máscaras de tecido, as máscaras artesanais ou caseiras, né? Ou como o Ministério da Saúde e a Anvisa chama as máscaras não profissionais, né? Depois eu vou falar sobre esses outros aspectos aí que Giovana colocou, né? A higienização de cidade, de pessoas, né? E o uso dos tapetes, né? Que estão ficando bem famosos. Bom, então, inicialmente sobre as máscaras, né? A OMS, ela no último dia 5 de junho, né? Porque são as verdades que vão aparecendo, né? Inicialmente a OMS defendia que
só quem estivesse doente usasse máscaras. Depois passou a aceitar pelas pesquisas, pelo que os países iam dizendo, né, que era importante que as pessoas usassem máscaras, mesmo caseiras, né? E ela meio que no dia 5 oficializou, né, que as máscaras, de fato, a gente pode dizer agora, né, que com certeza as máscaras estão salvando vidas, estão ajudando as pessoas, estão ajudando a essa doença se disseminar menos, né, menos velozmente, digamos assim. Então, a OMS, ela diz agora que o uso de máscaras, que ela já recomendava o uso de máscara, né, mas ela não certificava que isso, de fato, iria adiantar. Ela dizia sempre assim, que talvez, né, agora é com uma certa certeza que ela diz que as máscaras têm, de fato, uso, né, pró-pessoas, né, contra o vírus. Oi? Estamos lhe ouvindo bem. De repente eu ouvi um cortou. Não, tá tudo tranquilo. Tá bom, tá certo. E então, ela diz agora sim, né, a OMS, desculpem, e o uso das máscaras por todas as pessoas deve ser feito, né, nos lugares em que há uma ampla transmissão da doença, né, e em situações em que o distanciamento social não é possível, como, por exemplo, no transporte público, né, em áreas com transmissão comunitária, quer dizer, aquela transmissão em que uma pessoa passa para outra e essas pessoas não estiverem em outros lugares, não estiverem em outros países, né, recomenda-se que pessoas com 60 anos ou mais, né, com doenças pré-existentes, elas usem uma máscara médica agora, isso é uma diferença, né, quer dizer, a máscara médica, quer dizer, aquela máscara cirúrgica, a máscara mesmo que o médico usa, né, uma outra coisa, pessoas com 60 anos ou mais devem usar essa máscara em situações em que o distanciamento físico não é possível. Então, vejam, é uma novidade, É uma né? novidade. Magnólia, já que a gente está improvisando tanto, eu queria também improvisar. Diga. Interromper, quer dizer, isso é novidade, né? A transmissão para o idoso com 60 anos, ela pode ser evitada com máscaras médicas. Mas situações em que o distanciamento físico não é possível. Tá né? Certo. Então, assim, se o idoso ele podia andar na rua, vai no mercado, aí ele tinha que estar de máscara. Não pode ser caseira agora mais. Tem que ser uma máscara médica, uma máscara cirúrgica. Interessante. Ninguém sabe. Em áreas com ampla transmissão, né, a Organização Mundial de Saúde ela aconselha máscaras médicas para todo mundo que trabalha nas áreas clínicas de unidade de saúde, né, não apenas para os trabalhadores que lidam com pacientes com a Covid, também é outra coisa. Então, o modelo da máscara também tem uma novidade, que é assim, certificar que, porque todo mundo está usando, ou a maioria das pessoas usa máscaras hoje, as máscaras feitas em casa, a maioria das máscaras são de dupla camada. E a OMS está dizendo agora que essa máscara é melhor, é recomendável que ela tenha 3 camadas. E estabelece como devem ser as 3 camadas. Também são tecidos diferentes, também é uma novidade, né, das 3 camadas. Então, ela diz que a camada interna tem que ter um tecido absorvente, tipo algodão. O tecido do meio é um tecido que simula um filtro, um tecido sintético de polipropileno, geralmente. E a parte externa da máscara, a terceira camada, que fica em contato com o ar, tem que ser um tecido pouco permeável, né? Então, como, por exemplo, o poliéster, um tecido que a água bate, né? Que não é a água que a gente quer, é a gotícula, né, da saliva da outra pessoa que está falando. Se bater, ela não vai ser absorvida por esse tecido, né? Então, é uma novidade também pensar isso. O tecido de algodão só por dentro, porque o algodão é absorvente e a gente sua em contato com a máscara. Então, o algodão pode absorver esse suor, porque depois dele vai ter uma camada no meio, que é de um tecido sintético, polipropileno, né?
e ainda, que é um filtrinho, tipo aquele paninho de cozinha, Perfex, né? É uma opção. E por fora, um tecido pouco permeável à água, né? Então, tem esse modelinho aí, quer dizer, as pessoas que estão fazendo máscara, elas têm que ficar atentas para... por que é que a OMS diz isso? Porque começa a ficar provado que é esse tipo de combinação de tecidos que protege mais as pessoas, Magnólia, né? Outra pergunta, já vou lhe interrompendo também. Esse tecido sintético que fica entre as duas camadas de tecido, o permeável e o algodão, né? O poliéster e o algodão, esse polipropileno, ele pode ser retirado e colocado, por exemplo, porque é muito... Pode. Uhum. Porque as pessoas fazerem uma máscara com Perfex dentro, por exemplo, eu fico imaginando que ele vai se estragar muito mais rápido do que o tecido. Vai. Não, ele pode ser, que já é uma proposta do nosso modelo, inclusive, né? A gente propunha um tecido assim no meio, como filtro, usava 4 vezes, mas depois abre aquele bolsinho, tira ele e descarta depois de algum uso. Ele pode ser lavado algumas vezes, mas depois ele tem que ser descartado, né? Então, o ideal é que seja assim mesmo, né? Ok. Então, lembrando que permanece a necessidade de manutenção de práticas de isolamento social e de higienização das mãos com água e sabão, quer dizer, as máscaras sozinhas não funcionam e elas precisam ser bem utilizadas. As pessoas precisam lembrar disso, né? Ainda é preciso o distanciamento, associar o distanciamento sempre que for possível, né? Ao uso da máscara e a lavagem das mãos com água e sabão, ou se não houver com álcool em gel, álcool líquido, né? As pessoas que precisam sair de casa, elas têm que usar a máscara, né? Elas têm que fazer a autoproteção, né? Então, todos esses que tudo isso já existia antes e permanece, né? Todas essas regrinhas aí. Então, para ter esse novo cuidado com a máscara com 3 camadas. As máscaras com 3 camadas, elas não ficam muito confortáveis, né? Mas a gente precisa... Se você está respirando muito facilmente com uma máscara, essa máscara pode não estar cumprindo a função dela. Então, gera um certo incômodo mesmo, né? Mas é preciso para... A máscara, ela tem furinhos nesses tecidos, a pessoa está respirando. Como a gente não é habituado, a gente acha um pouco ruim se ela tiver 3 camadas. Mas a gente precisa ir se adaptando a isso. Pode ser que a gente precise passar muito tempo, né, usando máscaras. Associado aí, só para terminar essa parte das máscaras, né, a gente precisa pensar também que as máscaras estão indo para onde? Depois que a gente usa. É muito importante usar máscara caseira, inclusive porque a gente usa menos máscaras hospitalares, que elas são menos biodegradáveis, né? Essa camada interna de polipropileno, ela é pouco biodegradável, né? A gente não pode jogar máscaras por aí, seja lá de que natureza for. As máscaras de tecido também se estragam, né? Depois de certo uso, e elas não podem ser jogadas. Quando uma pessoa que está em casa com Covid e que usa máscara cirúrgica, máscara médica, na hora do descarte, essa máscara não pode ir, por exemplo, para um lixo que depois pessoas que trabalham com o reuso de materiais e que separam lixo, né, para reciclagem, as pessoas não podem ter contato com essas máscaras. Por isso que as máscaras que a gente usa, quando vão ser descartadas, devem ser descartadas dentro de um saquinho, de preferência anotar dentro, por exemplo, máscara de pessoa que estava doente com Covid, informar e botar no lixo do banheiro. Porque lixo de banheiro não vai para o setor de reciclagem, não vai para cooperativas de reciclagem. Chegando lá essas máscaras, e elas chegam, porque as pessoas não descartam adequadamente, né, a gente põe em risco a pessoa que faz um trabalho muito bonito e muito importante, que é o de fazer reuso de coisas, reuso de materiais, né, porque isso a gente pensa o ambiente com isso. Então, estão aparecendo máscaras em tudo quanto é lugar, né, nos oceanos, certamente já tem
tartarugas aí enganchadas, né, nessas tirinhas de máscaras, e a gente precisa ter cuidado com o descarte, isso é uma coisa muito importante. Tem estudos que avaliam que o uso generalizado de máscara pode prevenir a segunda onda de Covid, a tal segunda onda, que já está aparecendo um pouco na China, né, que os Estados Unidos já se diz que tem segunda onda, que a Europa está preparada para uma segunda onda, né, então a máscara parece que pode ter um papel muito importante nisso, né, mas, como disse o diretor-geral da ONU, quando ele estava falando sobre essa nova, assim, ressaltando essa importância de usar máscara agora, né, validada pela ONU mesmo, a máscara sozinha não protege a pessoa da Covid. Não protege. É preciso distanciamento, é preciso os cuidados, muito em especial lavar várias vezes as mãos com água e sabão, que a gente diz muito isso, mas é preciso dizer sempre, né? Então, perfeito. Continua valendo, né? Pessoas doentes devem permanecer em casa, devem consultar um médico. Pessoas que têm diagnóstico de Covid devem ser isoladas, tratadas em uma unidade de saúde. Os contatos devem ficar em quarentena, né? Se for muito necessário que uma pessoa doente ou alguém saia de casa, deve usar uma máscara médica. Então, é pessoa de 60 anos e pessoa doente. Se sair de casa, máscara médica. A máscara caseira não serve, né? Pessoas que cuidam de uma pessoa infectada têm que usar uma máscara médica, né? Isso já era assim, né? Só ressaltando. Bom, e agora, entrando sobre os tapetes, a gente já sabe que é muito importante lavar as mãos, né? Mas agora tem a discussão também sobre os nossos pés, né? O que a gente faz com eles, porque eles pisam no chão, né? Pisam calçados, mas pisam, né? E depois calçados mesmo, às vezes a gente entra em casa com isso, não é? Então é preciso a gente pensar assim, né? Que micro-organismos, eles podem sobreviver por vários dias ou por semanas presos às solas dos sapatos, né? Tem estudos que mostram isso. No caso do coronavírus, mais especificamente, né, em calçados de profissionais da área de saúde, são encontrados, né, elementos, digamos assim, né, do vírus. Então, a gente precisa ter cuidado com os sapatos, né? Limpar sapato quando chega em casa, tudo que implique molhar, por exemplo, você pode borrifar água sanitária, uma solução no sapato, né? Mas você não pode borrifar e entrar dentro de casa com ele, que vai criar tipo uma coisa, né, meio... Você tem que borrifar e deixar ele fora, né? Lavar, então, é uma outra opção, mas não é muito prático. E na nossa cultura, as pessoas nunca se aperceberam dessa diferenciação de pisar na rua e pisar dentro de casa, né? Exatamente. Pisar dentro de casa pode ser com a o mesmo jeito de pisar do lado de fora, e, na verdade, não deveria ser. Agora que a gente está tomando um pouco de consciência desses cuidados. Não, tanto vocês, é sujo demais. Então, embaixo dos calçados tem umas pataracas de barro, assim, né? Não. Aquilo vira cultivo, né? Vira cultivo de micro-organismo. Então, tem que ter uma pré-limpeza, o sapato tem que estar seco, né, e tal. Com o micro-organismo que a gente não está vendo, né? Mas não micro-organismo no monte de barro, no monte de areia molhada, né? Isso não funciona muito. Então, os tapetes, né? Eu quero fazer um preâmbulo antes de falar neles propriamente, eu digo, porque eles vêm de uma coisa que eu estou denominando aqui de inspiração pé-dilúvio. Então, essa palavra pé-dilúvio, quem comprou os tapetes já deve ter ouvido falar, porque muitos deles, embora não sejam pé-dilúvio, eles são chamados assim, porque eles vêm de algo que inspirou, né? Que se chama pé-dilúvio. Então, o pé-dilúvio é assim, uma espécie de caixa, né? Que dentro dessa caixa pode ter um tapete ou não, às vezes tem só uma solução, mas elas são muito utilizadas em avicultura, né, em locais de criação de aves, na indústria alimentícia, né,
para as pessoas limparem os pés antes de entrarem naqueles ambientes, para ter menos risco de contaminação, né? Então, os trabalhadores desses lugares geralmente metem os pés numa solução desinfetante antes de entrar, com muita regra, né? E com todo um acompanhamento na limpeza dessa estrutura, né? Que se chama pedilúvio. Tem vários modelos e é bem interessante pensar como né, que a gente associou de repente essa coisa para essa possibilidade de limpar os pés. Bom, esse pedilúvio ele pode ser oferta a bactérias. A primeira coisa que a gente tem que pensar, por quê? Você pode ter junto ali materiais, né? Outra coisa, eles são muito controlados, eles são limpos com uma frequência muito grande nos lugares em que eles são utilizados, né? Sistema já na indústria alimentícia. Então, eles são monitorados, né? A solução é monitorada, se a diluição está certa, né? Se o princípio ativo está funcionando, né? Se aquilo é trocado de tanto em tanto tempo. Então, é uma coisa bem rígida, né? O uso do pedilúvio. Os tapetes sanitizantes, né? Assim chamados, inspirados nos pedilúvios, né? Eles são então, tapetes mesmo, né? Tem uma forma de tapete. Geralmente, num tapete, quando você limpa os pés, esses tapetes, eles são em princípio tradicionais, né? E você joga ali, tem a sugestão que você coloque ali uma solução sanitizante, uma solução que elimina micro-organismos. Então, dar uma passadinha com os pés ali, né? Assim, e entrar em casa, você não tem muita... O tempo de contato, né, do sapato com essa estrutura é muito rápida, né? A não ser que a pessoa seja muito cuidadosa. Eu vou ficar aqui os 30 segundos ou 1 minuto necessário para que todos os micro-organismos que estão no meu sapato, né? E ainda deixa eu interromper você mais uma vez, para retomar aqui, para ver se Hermínio volta conosco. pronto. Será que as pessoas estão me ouvindo? Estão lhe ouvindo, sim. Eu estou acompanhando em outro aparelho e acho que é importante que Hermínio... Já deu certo? Pronto, já deu. Pronto, então, assim, isoladamente, né, esses tapetes podem não ter eficácia, né, especialmente se tiver no sapato uma carga orgânica muito grande, né, se ele tiver muito sujo. Às vezes os sapatos da gente ficam bem sujos, eles têm umas reentrâncias, né, uma coisa assim, e esse tapete não vai resolver, né, se você não remover anteriormente a sujeira acumulada que está ali. Magnólia, no meu condomínio foi colocado 2 tapetes nas 2 portas de entrada do bloco. E aí a recomendação é que a gente fique 10 segundos sobre o tapete, esfregando, e em seguida tem um pano onde nós limpamos, enxugamos o excesso. Mas é uma solução muito forte de água sanitária, né? Tanto que os elevadores estão com cheiro de água sanitária, porque todo mundo passa por sobre esse tapete, né? Certo. E limpa depois nesse pano. Nesse pano. Troca o pano de quanto em quanto tempo? Eu não sei. Porque pode ser... eu não sei. Porque realmente, assim, não há nenhuma segurança, né, de que isso, em princípio, eu acho até que pode ser interessante, sabe, assim, para entradas de prédios. Eu acho um exagero e um disparate, porque a gente pode fazer outras coisas. Cada pessoa tem na porta da sua casa, né? Quando você pode tirar os sapatos para entrar em casa. Eu acho que é a melhor coisa que existe. Isso resolve, né? Mãos. Sim, porque você leva na mão e você limpa esse sapato lá dentro, numa pia, né? Em algum lugar você passa uma solução de água, borrifa uma solução de água sanitária e deixa esse sapato secando, né? Porque enquanto está molhando, você não sabe. Esses tapetes, assim, isso teria que ter um controle. A água sanitária, a solução de água sanitária é uma solução altamente instável. Ela
ela deixa de funcionar muito rápido. Por exemplo, se estiver sendo preparada uma solução de água... Primeiro, se for água sanitária pura, já não está servindo do jeito que ela vem. Você está dizendo que é forte. É muito forte. É bom saber se não está pura, porque ela precisa ser diluída para ter efeito. Foi uma coisa que a gente discutiu naquela outra transmissão. Então, ela precisa ser diluída. Agora, ela precisa ser diluída assim, na hora e coloca. Tem estudos que mostram que em 15 minutos uma água sanitária pode mesmo. A depender da qualidade, da não sei o quê. A água sanitária que a gente compra, você sabe qual é a validade de uma água sanitária que você compra no supermercado? Não, sei não. 6 meses. Tá. É um tempo curto. Agora, as discussões na própria Anvisa, isso é de que deveria ter de ser no máximo de 3 meses, porque ela é muito instável. Então, quanto tempo será que tem a água sanitária que está nessa solução, né? Não tenho a menor ideia. Que controle tem isso? Quem está mudando? Um sapato que é limpo ali, que carrega sujo e passa para esse pano. A pessoa que vai depois limpar nesse pano não está contaminando de novo os pés? É muito complicado. Tem que ter, nas indústrias onde se utilizam esse tipo de coisa, as pessoas, tem uma pessoa que vai lá, que checa, que avalia, que vê se está valendo, entendeu? Tem recomendação, por exemplo, a Agência Americana de Saúde, ela recomenda que isso seja checado de 1 em 1 hora, se está tudo ok, para poder prestar. Okay. Então, assim, tem muita chance de não, né? A ideia é boa, mas tem muita chance de não funcionar, eu diria assim. Quer falar? Oi. Queria. Magnólia. Professora, me diga uma coisa. O grande problema dessas medidas de proteção individual é dar a sensação que a pessoa está segura, que a pessoa pode andar por tudo que é canto, ou seja, na hora que se sente protegido, relaxa o resto. Esse, para mim, é o maior problema de qualquer medida de individual para tentar se proteger. Aqui em Natal surgiu, foi divulgada amplamente aí na imprensa, uma ideia de uma empresa de ônibus, de transporte coletivo, que fez como se fosse um pulverizador dentro do ônibus, fez como se fosse uma câmara de pulverização das pessoas para entrar. Isso tem se repetido em muitas entradas de empresa. Além do pedido... Mas isso aí ela vai tratar no ponto seguinte. Ok, mas deixa eu colocar uma coisa. Diga. Do mesmo jeito que esses tapetes que estamos falando agora, essas outras medidas são eficazes, de fato? Dá para confiar que eu vou trabalhar numa situação onde eu possa ter tranquilidade? Uhum. Pronto, então eu estava terminando os tapetes, né? Então, só para fechar, os tapetes é assim, é duvidoso, não há garantia. Se você tiver um em casa, você tem que ter muito cuidado e você tinha que ter alguma certeza de que ele está funcionando. Então, eu, pessoalmente, eu dispensaria o tapete. Você vai ter que lidar com a solução de água sanitária ou alguma outra solução que é até mais complicada, talvez, né? Porque as empresas, elas indicam esse ou aquele. Eu sei que a água sanitária é mais barata e é a mais indicada, mas ela é tóxica, ela é complicada de ser usada, né? Ela é corrosiva, né? E tem que ter, ela é instável, é o mais... Você não tem garantia. Vou preparar água sanitária com o meu tapete a semana todinha e não vai servir. Água sanitária que eu preparo aqui em casa, assim, de um dia para o outro, eu já me desfaço, uso ela toda, a preparação que eu faço, porque se eu tiver preparado para borrifar a coisa, não tiver usado, eu já uso assim para limpar um pano de prato, uma coisa, sabe? Porque ela não vai servir mais, eu tenho que preparar outra. Então, as pessoas em casa que tem aquele borrifador que prepara assim, usa de vez em quando, e aquela água sanitária que está ali dentro, não tem validade também? Não, deixa de servir, assim, em 2 ou 3 dias, com alguma variação, porque é instável. Entendi. É instável. É o problema da água sanitária.
Tem que preparar mais ou menos. Mas nesse hora, caso, assim. o álcool a 70% seria mais duradouro, o uso. Sim. Certo. Sim, seria. O álcool não tem esse problema. Mas professora, professora, só uma coisa. Mas sem o velho, água e sabão não tem igual, né? Ou já mudou também? De jeito nenhum. Imbatíveis. Água e sabão são imbatíveis. Se puder pegar os sapatos e lavar no lugar com água e sabão, vai ser melhor. Só que estraga, né? Água sanitária estraga os sapatos, viu, também. Pois é, esse cheiro que deixa no elevador também, né, ele pode ter uma toxicidade, né, ele pode causar alergia nas pessoas, enfim. Tem todas essas questões aí, o tapete. A pergunta de Hermínio, a questão que Hermínio falou, interessante, e é exatamente sobre isso que eu entro agora, né, sobre a questão da aspersão de desinfetantes em pessoas e em espaços públicos, né? Então, o que é que a gente tem sobre isso? O que é que se diz sobre isso? Né? Então, o Conselho Federal de Química, né, e os conselhos regionais de química, junto com a Associação Brasileira de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes, eles lançaram uma nota, né, se contrapondo ao uso desses desinfetantes em pessoas e em espaços públicos. A Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula essas coisas, ela lançou uma nota técnica, que tem o número 34, agora em abril de 2020, né, ela lançou essa nota, ela lançou em março e ela atualizou no dia 9 de abril. Sobre o uso desses sistemas de desinfecção, né? E o Conselho Federal de Química, com essa associação de produtos de higiene, né? E os conselhos regionais, todos eles lançaram um documento em que eles citam bastante a nota, porque a nota procura regular isso, porque isso começou a ser utilizado sem nenhuma regulação, e a nota tenta regular, mas com muita... assim, né, com muito cuidado, né, e deixando bem claro que não tem prova nenhuma de que essas coisas funcionam. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nota técnica, e o Conselho Federal de Química chama atenção para isso, né, de que a nota técnica diz, sobre o uso desses sistemas de infecção, não existe nenhuma comprovação de que essa medida seja efetiva contra a pandemia de coronavírus. É a primeira coisa. Então, você vai estar usando uma coisa que não serve, como tem sido muito em moda, né? Alguém lança uma moda e todo mundo começa a usar, sendo que não tem prova nenhuma de que aquilo serve, né? Então, não tem nenhuma literatura científica, né? Não tem recomendação dos organismos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, que é quem pensa a saúde no mundo todinho, né? Como faz todo esse acompanhamento. Ela não recomenda isso, né? E você submete as pessoas individualmente ou coletivamente, ou numa cidade, numa situação comunitária, a efeitos adversos dos produtos que são aplicados, né? Então, tem uma coisa interessante de a gente pensar, é que essas substâncias são desinfetantes. E desinfetante não serve para descontaminar a gente. Desinfetante não é um produto de uso tópico para a pele. Você não desinfeta a gente. Magnólia, nesses termos, não. Oi. Uma pergunta. Eu fiquei muito preocupada com o uso desse produto, porque eu vi uma imagem. Primeiro, um caminhão borrifando na rua, assim, aleatoriamente. Uma outra pessoa, que é uma amiga minha, disse que estava num determinado lugar e o caminhão passou e ela ficou completamente molhada daquele produto. E a segunda pessoa disse que o carro dela estava estacionado e o carro dela foi todo molhado por aquele produto. Ela disse que ficou desinfectado o carro dela, mas ficou todo manchado. Pois é, eu não sei, eu sei que o produto, eu até passei para você a especificação que está sendo usado, né, nessa específica dessa cidade, mas eu fiquei muito assustada com a forma.
pode ter eficácia para, por exemplo, você fazer a desinfecção de uma sala de hospital, ou mesmo de uma ambulância, ou mesmo de um banco, né? É uma coisa localizada, focada, mas você sair aspergindo. Não pode. E a norma é clara nisso. Ela diz que é em locais, porque tem as substâncias, aquela que você passou, né? Que é uma substância, acho que é a base de amônia, aquela que é bem usada. A água sanitária é muito utilizada porque é barata também, mas essas substâncias são corrosivas. Elas não podem ser aplicadas sobre metais, por exemplo. Então, o carro está ameaçado de ser danificado. Com certeza, não pode passar. Ninguém lava carro com solução de água sanitária, não é? Todo mundo sabe que prejudica. Então, e não pode sair aplicando indiscriminadamente na cidade inteira, né? Essa nota da Anvisa, ela deixa claro, é assim em regiões de muita aglomeração. Você sabe que teve, por exemplo, porta de hospitais mesmo, né? Uma rua em que tem um hospital, que tem filas imensas, que você teve aglomeração de pessoas, você sabe que teve um risco, você pode ir lá e fazer isso, sem comprovação, é uma tentativa, né? Sem comprovação de que aquilo vai ter feito, especialmente no caso do coronavírus, né? Do coronavírus. Então, a gente tem que pensar isso. Essas substâncias são desinfetantes, são para superfícies inanimadas, não são para a nossa pele. É por isso que o Conselho Federal de Química lança a nota junto com a Associação Brasileira de Produtos de Higiene e Limpeza. Por quê? A Anvisa, ela normatiza o que é um produto de higiene, limpeza e saneamento, de limpeza, no caso, né? Que pode entrar em contato com a pele humana. Né? Tudo que a gente usa na nossa pele é certificado, é testado, é não sei o quê. E esses produtos não podem ser aplicados sobre a pele humana. Né? Não podem, mesmo quando eles são aplicados em cidades. Então, assim, a utilização disso sobre as pessoas, olha, em hospitais, os médicos, eles passam por sistemas assim, mas eles estão só com a camisa com a blusa e coisa, não, eles estão paramentados. Sim. Então as substâncias, elas vão sobre os paramentos não na pele da pessoa. No local onde eu trabalho, Magnólia, teve um dia onde nós todos fomos dispensados, agora no início do coronavírus, nós fomos dispensados porque iam fazer a desinfecção do lugar, porque tinha tido um caso. Uhum. Então, todas as pessoas foram dispensadas, todos os produtos que poderiam ser danificados foram retirados de cima dos birôs e das cadeiras, e aí nós passamos 24 horas sem acesso ao lugar de trabalho. Pronto, que é o que você faz quando você faz uma desinfetização, né? Você faz na sua casa, com produtos químicos. Isso, você tem que sair né, e passar um tempo suficiente. Então, isso não pode, a aspersão disso numa cidade tem que ser bem pensada, bem planejada. O produto tem que estar na dose certa, ele tem que ter sido manipulado por pessoas que conhecem, que sabem fazer. A durabilidade, no caso de água sanitária, tem que prestar atenção nessa, não pode ser feito e aplicado daqui a não sei quanto tempo. E mesmo assim, e não pode ser aplicado. As pessoas ficam com essa impressão. As pessoas abrem os braços para receber eu já sei, para receber uma solução dessa, né? Achando que vai ficar e que depois daqui tá curado, inclusive. E esses caminhões que são contratados pelos poderes públicos municipais, tem uma empresa por trás disso, não é isso? Eles estão vendendo um produto, estão vendendo um serviço e está sendo gasto dinheiro público. Como é isso? Se a Anvisa diz que não, Hermínio, será que tem como responsabilizar pelo uso indevido? Eu acho que a saúde, os direitos difusos da saúde tem os órgãos de proteção sanitária. Esses órgãos do Ministério da Saúde, da Agricultura e do Ministério da Saúde. Os dois têm funções complementares. Eu acho que o que a professora diz é muito sério. Porque como é que se investe, como é que, por exemplo, o transporte público é uma concessão do município. Como é que se permite uma solução onde as pessoas, além da falsa proteção que não existe,
elas ainda estão submetidas a uma intoxicação. É muito sério o que a professora coloca. Eu acho que os órgãos de saúde e da agricultura têm que tomar as providências devidas. Nós temos que... O Ministério Público da Saúde, né? O Ministério Público que pode judicializar essa questão. Mas esses órgãos de fiscalização, tanto o Ministério da Agricultura como o Ministério da Saúde, eles têm poder de polícia, inclusive. Eles podem atuar e devem atuar nesses casos. É muito sério isso. Porque, de fato, eu, por exemplo, estava achando o máximo esse negócio. Mas eu estou vendo que não é tão máximo assim. O máximo mesmo é água e sabão. Com certeza, Hermínio. Pois é, o fato é que, assim, não tem legislação nenhuma que diga que isso deve ser feito, que tenha feito. Pelo contrário, desinfetante, por norma, não vai em cima de pele de gente. Então, isso não deve ser feito. Muitas prefeituras muitas prefeituras pensaram em fazer e desistiram de aplicar diretamente nas pessoas aqueles túneis nas cidades. Né? Isso foi testado em algumas... Se eu não me engano, professora, se eu não me engano, o primeiro caso que eu vi foi um vídeo na Coreia. Quer dizer que aquilo não tem futuro também, não. Foi. Não, porque aquilo ali, inclusive, era uma coisa encomendada, era um teste para alguns tipos de bactéria e era dentro de uma situação que não tinha a ver com o coronavírus, não, mas aquilo parece que pegou, assim, né, de um modo geral, por umas empresas, e aquilo foi descartado, inclusive. Então, quem está usando, assim, está usando, né, não deveria estar sendo usado, não tem normatização para isso, não tem indicação para isso pela própria Anvisa, né? Nessa nota técnica ela deixa certo. Quer dizer, aqui na sua anotação você diz assim, é um potente oxidante capaz de gerar gases tóxicos e causar danos à saúde. Exatamente. Irritações e queimaduras na pele, olhos e sistema respiratório. Bom, mas algumas cidades, e aí eu vou inferir, né? Algumas cidades estão usando com esse intuito de desinfectar a cidade, os ambientes, o espaço público, ruas e calçadas, assim, saindo na rua, jogando. As pessoas não estão ficando com isso e provavelmente passam mais ainda a impressão de que estão mais limpos ainda, porque não tiveram nada, né? Se tivesse queimado a pele, teria causado algum tipo de comoção. Isso. São duas situações, né? Uma em que tem esses túneis ou essa coisa que asperge sobre as pessoas a solução, que não tem nenhum... Não poderia estar acontecendo, não tem nenhum sentido. Inclusive, olha, toda vez que a gente se desinfeta de alguma coisa com os nossos... Por que a gente tem que tomar banho todo dia? Mais de uma vez, de preferência, né? No nosso caso aqui, que é muito quente. Porque a gente tem uma população de micro-organismos que, quando a gente toma banho com 15 minutos, começa a voltar a microbiota, né? Se reproduz de novo. Então, para não ficar de novo, senão a gente ficaria muito fedorento, a gente vai tomando banho, né? Então, é a mesma coisa. Uma desinfecção, se você fizer isso num prédio, numa casa, tudo vai se... Né? A ideia é que o coronavírus será evitado, né? E aí é uma extrapolação muito grande do uso disso, né? Sem norma, né? Sem norma, é bem complicado. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, né, que ele trata da limpeza e desinfecção de espaços públicos, porque isso é feito, né? Mas essa nota da Anvisa também, ela chama atenção para esses... É a Anvisa que diz isso, né? É tóxico, não sei o quê. Então tem que ter muito cuidado, né? Que o proclorito de sódio, ele, que é água sanitária, né? Que é similar à água sanitária, é um agente químico perigoso à saúde, se utilizado em concentrações inadequadas ou de modo diverso do preconizado nas normas de segurança. Quer dizer, estão sendo observadas essas normas? Já que isso praticamente não tem norma, quem está cuidando disso, né? Quem está sendo responsável por isso? Tem que ser o quê? Um bioquímico? Tem que ser um químico, né? Químico, né? Químico, Então, o produto é um potente... Pronto, isso aqui você já tinha citado, né? Então, é preciso usar
com cuidado na desinfecção de espaços públicos, e não é para, a nota também deixa claro, espalhar cada rua, isso sim, dá a impressão de falsa segurança mesmo, e não vai causar segurança nenhuma, sabe por quê? Veja, imagine na temperatura que a gente tem, porque é outra coisa também. A gente pode, o que se faz também, o que se tem feito também é lavar as ruas, lavar com água, né? Que é um outro problema. E essas substâncias, a aspersão dessas substâncias também dá essa impressão de lavagem, mas a gente tem, olha, aqui na minha casa tem uns morcegos. Tem morcegos aqui, eu estou convivendo com eles, estou acompanhando, junto com a vigilância também, né? Se eles não têm comportamento de quem tem raiva, eles são bem saudáveis, porque eu, como bióloga, acompanho o comportamento deles, né? E sei. Todo dia caem uns cocôzinhos ali, eu ficava muito preocupada. Depois eu me lembrei, esquenta tanto o lugar em que os cocôzinhos dos morcegos caem, que um dia desse eu refleti, eu digo, não, isso deve ficar bem estéril, esse cocô, e se tiver alguma coisa aí, isso morre. Ora, é a mesma coisa que a gente deve pensar numa cidade com as temperaturas elevadas que a gente tem, né? O quanto o asfalto e mesmo o solo aquecem. E se você pensar que 50 graus, 52 graus mata vírus, mata bactérias também, a gente tem ruas esterilizadas. Tá Não é? certo, A gente pode fazer, assim, lavar, é até ruim que você molhe e baixa a temperatura. Então, né? Então ruas asfaltadas, elas por si só têm uma autoproteção. Tem, exatamente, né? Para isso sim. Né? Então não faz sentido lavar, não faz. Se você asperge essas soluções, elas também se desintegram, deixam de funcionar, né, em contato com o calor de asfalto quente. Então tem um monte de coisa que tem que ser pensada para poder achar que isso tem algum efeito, né? Não pode ser. Ou seja, professora. Maneira, né? Então, ou seja, professora, é só mais onda de político para dizer que está tomando conta do povo, que está protegendo o povo, fazendo onda, gastando dinheiro que podia estar sendo usado, por exemplo, para comprar os EPI dos profissionais de saúde que estão sem condições de trabalhar, para pagar as horas extras desse povo, para comprar mais medicamentos, para comprar mais insumos. Quer dizer que esse dinheiro está sendo jogado fora, igual essas propagandas que a prefeitura de Natal e Parnamirim está fazendo na Rede Globo, dizendo que abriu tantos leitos de UTI, de não sei o que lá, porque aquilo deve ser mais caro que os leitos que elas estão abrindo, essa propaganda que eles estão fazendo na Globo. Então, isso é muito importante, essas coisas, para as pessoas se esclarecerem e não estar pensando que está sendo protegido. Pelo contrário, ali é mais um teatro jogando dinheiro, o nosso dinheiro fora. Cada borrifo que um prefeito desse joga na rua é um dinheiro fora. No fundo, pois é, porque poderia, com certeza, esse dinheiro está sendo usado em algo que talvez tenha menos visibilidade, né? Porque não vai estar na rua. Exatamente. Exatamente. Então, em espaços cobertos, né, faz sentido lavar, desinfetar. Então, você pode pensar em banheiros públicos, rodoviárias, né, aeroportos, entrada de unidades de saúde. Aí você pode pensar em desinfetar. Agora, passar nas ruas, borrifando isso, como se isso fosse resolver a situação e matar o vírus, é realmente, assim, muita falta de cuidado, né, com a população, para não dizer outra coisa. Então, o fato é que faltam, né, comprovações científicas sobre a eficácia desses sistemas de desinfecção, e isso é alertado pelo nosso órgão de vigilância sanitária, né, a Anvisa, e gera o mais complicado é mesmo isso, o fato de gerar a falsa sensação de segurança, né, outras coisas também, né, por exemplo, todo mundo tomar determinado remédio que não tem nenhuma comprovação, mas parece que serve para a Covid, né, o povo toma e vai para a rua, porque acha que está protegido, né, então isso é muito complicado. E só para terminar, né, dizer que não há, Hermínio já adiantou isso, é a verdade completa, né, você use sua máscara com todos os cuidados, nunca pegue na frente dela, troque as máscaras, troque a máscara sempre que ela suar,
leve em saquinhos, ou limpa ou suja em saquinhos diferentes, né? Descarte máscara junto com lixo de banheiro, é o correto, e lave bem as mãos com sabão. Mantendo o distanciamento social sempre que possível, não há nada melhor do que isso, né? E esqueçamos os tapetes e as aspersões. Aí eu termino por aqui. Vixe, falei demais, parece. Não, foi ótimo. Alguma pergunta, Hermínio? Enquanto ela está aqui, eu vou só dizer que as lives da professora Magnólia é um sucesso absoluto. Eu não estou vendo nada nem ninguém, não consigo sequer entrar no Facebook. Eu estou botando sua foto agora, para pelo menos as pessoas lhe verem. É um sucesso. É um sucesso porque é utilidade pública total, né? É utilidade pública na veia. E elas vão virar, eu tenho certeza, as pessoas se utilizam muito. Mariana estava me dizendo agora que ela não tem tempo de assistir no momento da live, mas depois ela faz questão de assistir suas lives porque elas são muito massa do ponto de vista para ajudar as pessoas a conviverem minimizando os riscos. Já que a gente não pode eliminar, o nosso papel é minimizar os riscos e, quem sabe, nos habituarmos em hábitos melhores ao longo da vida a partir de agora. Sem dúvida. Não sei se tem perguntas, Gil, veja. Deixa eu ver, porque eu estava aqui monitorando. Não, eu acho que hoje você vai ser poupada de perguntas dos assistentes, porque você foi muito clara sobre muitos aspectos, né? Não temos o que questionar. Você tem mais alguma pergunta, Hermínio, para a Magnólia? Não, eu queria só pedir a ajuda do pessoal para a gente fazer mais capotes. Sim, Você importante. pede ou eu peço? Peça, eu vou publicar aqui a conta para as pessoas, né, os nossos telefones, eu acho que é melhor. Eu tenho Magnólia, deixa eu me despedir logo aqui de Magnólia, que ela está no celular, né? Tá. Agradecer a você pela sua disponibilidade antes de qualquer coisa, e dizer que sempre que você vem é um sucesso. Tá bom, eu quero agradecer também a oportunidade, né? São coisas que são coisas mais técnicas, né? Mas exatamente por ser técnica, eu acho que é importante que a gente esteja atento, né? Porque isso ajuda a gente a conviver com essa situação toda. Boa noite. Obrigada. Diga, A professora Magnólia a professora Magnólia é a popstar da microbiologia. Tá louco! Pois então tá. Um beijo, querida. Boa noite. Tchau, professora Magnólia. Nos últimos 15 dias, eu tenho sempre feito apelos aqui, porque, de certa forma, o dos EPIs que nós disponibilizamos, que são as máscaras, os protetores faciais de acetato, os lençóis, toalhas, que nós disponibilizamos para os hospitais públicos, os jalecos, que são descartáveis. Hoje, o EPI mais importante para nós, eu digo nós, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e que está faltando porque não tem no mercado, mesmo que as prefeituras queiram comprar, mesmo que os profissionais queiram comprar, esse tipo de EPI não tem no mercado, chamado capote, que é aquele avental branco que vocês veem, tipo uma lona, os profissionais que estão na linha de frente utilizando. Então, esse é o EPI mais importante. E ele é o EPI mais caro também. Ele custa hoje R$30, nas condições que nós fazemos. Porque se for comprar no mercado, é em torno de R$98. Nas condições que nós fazemos, utilizando trabalho voluntário do pessoal, agora lá do Planalto, e também da Vila de Ponta Negra, nessas condições nós conseguimos produzir a R$30. Então, nós precisamos de recursos financeiros, nós não temos ajuda governamental, nós não temos ajuda de governo, portanto, para que a gente consiga melhorar a proteção dos profissionais do Sistema Único de Saúde, que é para onde a gente trabalha, nós precisamos de recursos financeiros, que Giovana está colocando aí as contas, e, assim, instituições que possam nos doar,
pessoas físicas que possam nos doar, cada capote, só para você dimensionar o valor da sua disponibilidade de ajudar, custa R$30 cada capote. Então, o apelo final que faço. É importante que a gente está disponibilizando também o número de telefone, né? 987-430942 é o de Hermínio, o meu 999-21-3202. E destacar que nós temos tido apoio da Durne, Cicobi, Caurne, o FRN, Museu Câmara Cascudo e também o Sindifisco, que aqui não está a marca dele, mas a gente já colocou nas últimas divulgações que temos feito, particularmente nessa daqui, né, que a gente colocou aqui o símbolozinho do Sindifisco, para quem quiser comprovar que são parceiros solidários, né? Todas as nossas publicações agora têm essa marca. Bom, então, basicamente, por hoje é isso. Pedimos desculpas, mas, enfim, deu certo, né? Fizemos a transmissão. Muito legal. Olha, como sempre, ela é muito brilhante e terminamos por aqui. Agradecemos a presença de vocês e até a próxima. A partir dessa semana, nós ficaremos agora com transmissões semanais, né? E vamos tentar ver se a gente faz algumas coisas que sejam mais interessantes, né? Não que não tenhamos feito, mas, de certa forma, nós cumprimos a pauta que nos propusemos a cumprir, que era dar conta de uma série de discussões de textos que nós fizemos na área da cultura, e a gente vai entrar em outra vertente, né? Que seja a divulgação do que está sendo feito pelos nossos colaboradores voluntários do Grupo RN Solidariedade Covid. Boa noite, Hermínio, boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.